Muito boa noite. Vou esperar aí o pessoal entrar na nossa live para que a gente possa começar pedindo a graça de Deus, a graça do Espírito Santo para este momento, né, de formação aí para pregadores, né? Daqui a pouquinho vou colocar aí o Rodrigo também na nossa live, ele que vai estar passando a formação. Eu acolho você que está chegando com a gente aí na nossa live nessa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deus abençoe. Estou vendo aqui bastante gente da comunidade Betânia, né? Nossos irmãos aí da comunidade Betânia chegando, né? Como é importante nós nos formarmos, né? Nós compreendermos tudo aquilo que Deus tem para nós, para o nosso chamado, para o nosso ministério, né? E é uma alegria, né, podermos estar juntos aqui nessa noite, tá bom? Se de repente o som estiver ruim aí, vocês podem dar um toque para mim, para eu poder estar organizando aqui, tá? Se o som estiver bom, vocês mandem um joia, ajuda aí a gente nessa transmissão aí, nessa live. Eu quero lembrar também que essa live vai ficar salva aqui, tá? No feed, e depois vocês podem assistir, né, a hora que vocês quiserem, tá bom? Então, se o som estiver legal aí, vocês vão dando um toque para mim. E daqui a pouquinho eu vou estar chamando o Rodrigo aqui, tá bom? O pessoal tá dando aí um retorno. Se você, de repente, conhece alguém aí que também precisa ouvir, né, aquilo que vai ser falado nesse momento aí, chama a pessoa, né, convida para poder assistir com a gente aí, tá bom? É a nossa primeira live, como vocês, né, estão vendo aí aqui no nosso Instagram da Comunidade Betânia, que é um Instagram ainda novo, né, com poucos seguidores aí, que a gente começou há pouco tempo, mas é uma forma, né, um meio também da gente evangelizar e de levar aí a palavra de Deus, tá bom? Agradeço aí vocês que estão mandando o joinha, então tá certo, tá beleza. Eu vou chamar aqui agora o Rodrigo para a gente poder fazer aí a nossa live, poder acolher ele aí, tá bom? Aproveitar que o pessoal tá chegando, tá entrando. Deixa eu agora organizar minha câmera aqui. Aí, tá lá o homem. E aí, Rodrigo, boa noite, irmão. Boa noite, Michel. Boa noite, galera. Paz e Pentecostes. Tudo certo, Rodrigo? Tudo certo, graças a Deus. Vem, infarto. A gente estava conversando aqui em off, né, Rodrigo? Que é sempre um nervosismo, né? A gente faz aí a TV, faz o programa Casa de Betânia lá pela TV Andradas, e é sempre um nervosismo, né? A gente, por mais que a gente já faça isso há um tempo, né? Tanto rádio, TV, sempre bate aquele nervosismo. Por quê? Porque eu penso que seja o zelo, né? O zelo que a gente precisa ter pelas coisas de Deus, por aquilo que Deus confia a nós, né? Então o nervosismo é normal, né, Rodrigo? Faz parte do ministério de pregação passar por esse frio na barriga todas as vezes que a gente vai pregar por causa desse zelo que a gente tem por Deus. Com certeza. Tenho certeza que quem está assistindo aí, né? Nossos irmãos aí, com certeza já, em algum momento, já passaram por isso, né, Rodrigo? Ah, com certeza. Todo mundo que vai pregar, os outros ministérios têm a facilidade que são mais pessoas exercendo ao mesmo tempo. Mas o ministério de pregação, não. Na hora que você vai lá na frente, dá aquele branco, fio na barriga, todo pregador passa por isso e sempre vai passar, não tem jeito. Com certeza, com certeza. Às vezes a pessoa pode pregar há 10 anos, mas é sempre algo novo, né? Porque é justamente por conta do zelo. Rodrigo, então vamos falar para o pessoal aí sobre a formação, sobre aquilo que você vai falar, né? E passa aí para a gente qual que é o tema que vai ser essa formação, né? Como a gente já divulgou aí, tanto aqui no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, é uma formação para pregadores, né? Mas ela vai ter um tema específico, Rodrigo? Passa aí para a gente. Então, vai sim. Hoje é a primeira de uma série de pregações que nós vamos fazer para o ministério, que vai atingir a parte espiritual, mas também a parte prática de como pregar. Mas hoje a gente vai trabalhar no primeiro tema falando sobre cura e libertação para pregadores. Então tem muita gente que é chamada por Deus para pregar, mas está mudo, calado, justamente porque está precisando de cura interior. E a gente vai ver na Bíblia que vários personagens passaram pela mesma situação que nós somos chamados aí a vencer
para poder anunciar a palavra de Deus com coragem. Com certeza. Tenho certeza que o pessoal que está entrando aí, os nossos irmãos de comunidade, com certeza já passaram por isso em algum momento na vida, né, Rodrigo? Às vezes foi chamado para fazer uma pregação, às vezes pela primeira vez, ou às vezes não, mas foi chamado e por algum momento a pessoa teve ali aquela insegurança, aquela dúvida, né? O que que eu vou fazer? A gente faz às vezes igual Jeremias, né? Ainda sou criança, né? Então a gente sempre bate aquele nervosismo, aquela dúvida, aquela insegurança, né? E por isso a gente precisa mesmo da graça de Deus, né? Com certeza. É o que a gente vai falar hoje. De como trabalhar para vencer esse medo, esse bloqueio que nos impede de realizar a obra de Deus no ministério da pregação. Maravilha. Eu, né, peço para você que está assistindo aí, você que está entrando na nossa live, se você tiver alguma dúvida, né, sobre pregação, sobre o ministério de pregação, sobre aquilo que vai ser falado aqui, você pode deixar nos comentários, que enquanto o Rodrigo estiver, né, fazendo aí a sua colocação, eu vou estar anotando aqui, depois eu passo para ele, tá bom? Para ele poder responder. E se ele não souber, depois ele vai correr atrás de quem sabe, né, Rodrigo? Porque a gente nunca sabe tudo, né? Mas se você tiver Certeza. alguma dúvida aí, se você quiser perguntar alguma coisa, né? De repente, sobre o seu ministério, quem sabe você está chegando agora, quem sabe você já é um pregador também há bastante tempo, mas qualquer dúvida que você tiver, que for surgindo, né, durante a colocação do Rodrigo aí, você pode escrever aí nos comentários, que depois eu passo para ele, né? Na hora que ele terminar aí a colocação, aí ele vai orientando também na medida do possível, certo, Rodrigo? Certinho. Coloca aí como comentário fixado aí na live aí, cura e libertação para pregadores. Tá, E beleza. eu vou pedir para o pessoal que está acompanhando a gente aí, compartilha essa live aí agora, manda nos contatos aí, para que outras pessoas possam receber esse conhecimento. A gente está vendo muita live, mas poucas lives com conhecimento. Então, tenho certeza que as nossas lives vão ter esse diferencial de trazer para você um conhecimento que você vai poder aplicar no seu ministério de pregação para fazer a diferença no seu ministério. É isso aí, com certeza. Então vamos rezar, né? Pedir a graça do Espírito Santo, para que ele possa nos instruir, nos conduzir neste momento, né? Tanto o Rodrigo que vai estar passando para a gente aí essa formação, essa orientação, também nós que vamos estar ouvindo, né, e absorvendo tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos pedir ao Senhor que derrame em nossos corações o Espírito Santo, para que nós possamos experimentar nessa noite toda a sua graça, toda a sua bondade, toda a sua generosidade, tudo aquilo que Ele tem para nós. É isso que pedimos, Jesus, nessa noite em que estamos aqui reunidos, Senhor, entre irmãos. Nós queremos pedir ao Senhor que derrame sobre nós a graça do Teu Espírito, para que nós possamos, Senhor, compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Derrama sobre o Rodrigo, Senhor, a graça do Teu Espírito, unge e capacita este meu irmão, para que ele possa trazer para nós tudo aquilo que o Senhor tem para nos dizer, Senhor. Abra nossos ouvidos, abra nosso coração para a sua graça nessa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos lá, Rodrigo, você pode começar aí. Se você tiver alguma dúvida, eu lembro mais uma vez, você que está entrando na live aí, pode deixar nos comentários que eu vou passar para o Rodrigo depois. Vamos lá. Beleza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz, meus irmãos, é com muita graça que a gente vai
começar agora essa sequência de formação para pregadores. E todo pregador, ele precisa ter a facilidade, o conhecimento da Sagrada Escritura. Nós vamos trabalhar bem textos aqui, porque você precisa ter essa facilidade e esse conhecimento para falar através de Deus na Sagrada Escritura. Eu quero convidar vocês a tomarem Mateus, nós vamos aí no capítulo 9, Mateus 9, versículos 32 e 33. Mateus, capítulo 9, versículo 32 e versículo 33. Enquanto os cegos estavam saindo, as pessoas trouxeram a Jesus um possesso mudo. Expulso o demônio, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Eu comecei a rezar, e já estou rezando, estudando para formar pregadores há um tempo. E um dia o Senhor me deu esse texto que nós estamos meditando aqui, falando sobre esse possesso mudo. Então, esse homem, ele ficou mudo, ele tornou-se mudo por uma ação demoníaca. E o Senhor me levou a uma reflexão, trazendo uma revelação, dizendo que existem muitos pregadores que hoje estão mudos por causa de uma ação demoníaca. Nós precisamos compreender que o ministério de pregação, ele é um ministério de combate espiritual. Então, quando Deus levanta alguém para anunciar a sua palavra, o demônio, ele fica furioso. E quanto maior for o teu chamado profético para ganhar almas para Cristo, maior será a fúria de Satanás. Satanás, ele vai investir de todas as formas para nos calar, para impedir que você pregue a palavra de Deus. Isso porque São Paulo, ele vai dizer na primeira carta aos Coríntios que Deus escolheu, resolveu salvar o mundo pela loucura da pregação. Então, se o demônio sabe que Deus escolheu salvar o mundo pela loucura da pregação, ele vai usar de todas as formas, de todas as suas artimanhas, para que os pregadores se calem. Então, existem muitos pregadores que hoje estão mudos e necessitam de uma cura e de uma libertação para anunciar a palavra de Deus corajosamente. E eu quero falar para você nessa noite, nessa primeira reflexão, de 4 personagens bíblicos, e eu quero falar de 4 estratégias que o demônio usa em nossas misérias para nos calar como pregadores da palavra de Deus. O primeiro aí que eu quero refletir com vocês é Moisés. E eu quero convidar você a tomar um texto que está em Êxodo, no capítulo 4, no versículo 10. Êxodo 4, 10. Tome comigo aí, Êxodo, capítulo 4, versículo 10. Moisés disse ao Senhor: pobre de mim, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem antes, nem agora que falas a teu servo. Tenho boca e língua pesada. O Senhor respondeu-lhe: e quem é que dá a boca ao ser humano? Quem faz o surdo e o mudo, o cego e
ou aquele que vê? Por acaso não sou eu o Senhor? Vai, portanto, que eu estarei com a tua boca e te ensinarei o que deverás dizer. Moisés replicou: pobre de mim, Senhor, por favor, manda um outro. O Senhor ficou irritado com Moisés e disse: não tens teu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala muito bem. Ele está vindo pessoalmente ao teu encontro e ficará alegre em te ver. Então nós vamos ver aqui, amados, que Moisés, ele foi chamado para o ministério da pregação. Nós vemos Moisés como grande intercessor. Mas o primeiro chamado de Moisés foi para ser pregador. O Senhor fala a Moisés que ele deve ir falar com o faraó. E Moisés, ele vai dizer que ele não consegue falar, que ele não sabe falar, que ele tem a língua pesada. E o Senhor vai falar para Moisés, mas quem é que fez a boca do ser humano? Ou seja, Deus está falando, se eu te chamo, eu te capacito. Você coloca o pé e eu coloco o chão. Então, se eu chamo alguém, eu dou todas as ferramentas para que a palavra de Deus seja anunciada. E Moisés, ele ainda assim vai resistir ao chamado do Senhor. Ele vai falar para o Senhor, manda outro em meu lugar. E a palavra de Deus vai falar que Deus se irritou com Moisés. Então Deus ficou irritado. E Deus tem ficado irritado com muitas pessoas que ele tem propósito, chamado, que ele está levantando para anunciar a boa nova do Evangelho, mas essas pessoas, por uma ação, por um bloqueio, estão deixando de pregar a palavra de Deus. Qual era o problema de Moisés? Moisés, ele tinha uma baixa autoestima. A palavra autoestima significa como você se vê. Então, se você, olhando para as adversidades da sua vida, você enxerga mais qualidades do que problemas em sua vida, é que você possui uma autoestima. Agora, quando você só vê as dificuldades, é porque você possui uma baixa autoestima. Vamos fazer um exercício aqui para você compreender o que eu estou falando. Quero convidar você a fechar um pouquinho os teus olhos agora e você vai pensar aí em 5 qualidades que você tem como pregador. Talvez você nunca pregou. 5 qualidades que você tem como alguém que comunica uma notícia, uma boa nova. Pensa aí em 5 qualidades que você tem. Agora, eu vou pedir para você fazer o mesmo exercício. Pensa agora em 5 defeitos que você tem como pregador. 5 razões que você tem para mandar outro no seu lugar. Pensou aí? O que foi mais fácil? Elencar as suas qualidades ou colocar os seus defeitos? Se você enxergou mais os seus defeitos do que as suas qualidades, é que você sofre de uma baixa autoestima. Se você conseguiu enxergar mais qualidades do que defeitos, é que você tem uma autoestima. Então existem muitos pregadores, que quando recebem um chamado, eu queria convidar você para pregar na Assembleia
da formação da sua comunidade. Quero convidar você para fazer uma evangelização na praça. Quero convidar você para ir na escola. Esses pregadores, eles começam a olhar para os seus defeitos apenas. E começam ali, como Moisés, a dar desculpas para não exercer o seu ministério. E aí muitos vão falando como Moisés: manda outro em meu lugar. E o demônio, ele usa dessa baixa autoestima que nós temos para fazer aflorar em nós sentimentos negativos que nós temos de nós mesmos. Então você tem um chamado para pregar, e aí ele começa a colocar no teu coração que você não é capaz, que você não vai conseguir, que existem outras pessoas na Assembleia que são melhores do que você. E aí você começa a sofrer diante de cada vez que você vai pregar, porque você está mais preocupado do julgamento que as pessoas vão dar da sua pregação do que fazer a vontade de Deus. Então, o demônio, ele usa essa estratégia para poder nos calar diante do nosso ministério. Então, nós precisamos trabalhar a nossa autoestima. E nós trabalhamos a nossa autoestima de duas formas. A primeira é através do autoconhecimento. Então, a experiência de Deus, ela só não leva você ao conhecimento de Deus, mas ela leva você ao conhecimento de você mesmo. A vida de oração também é isso. A vida de oração é você, claro, conhecer Deus, mas também nessa experiência você começar a se enxergar, não como o mundo te julga, mas como Deus te vê. E uma segunda forma é através da autoaceitação. Então você precisa se aceitar como você é. Você não vai pregar igual o Tatá, você não vai pregar igual o Ronaldo Paraíba, você não vai pregar igual o Rodrigo, você é único. E você vai pregar de uma forma única. Você precisa aceitar como você é. Mas por isso nós precisamos de cura e libertação, para que o Senhor possa nos libertar de todas as feridas que nós sofremos desta baixa autoestima. Moisés, ele perdeu o seu ministério e Deus colocou outro no seu lugar. Então, talvez outra pessoa está exercendo o ministério no seu lugar, porque você tem parado de pregar a palavra, abandonado o ministério por causa dessa baixa autoestima, que precisa ser trabalhada e nós vamos refletir nessa noite. Um segundo personagem é Jeremias. Quero convidar você a pegar comigo Jeremias, capítulo 1, versículo 4 e 5. Vamos lá, Jeremias. Jeremias 1, 4 e 5. Aqui nós vamos ver um segundo personagem, muito conhecido. Jeremias, capítulo 1, 4 e 5. Veio a mim a palavra do Senhor, antes de formar-te no seio de tua mãe. Toma essa palavra em nome de Jesus para a sua vida. Antes de formar-te no seio de tua mãe, eu já te conhecia. Antes de saíres do ventre, eu te consagrei e te fiz profeta para as nações. Você tem uma chamada profética. Deus escolheu você antes da fundação do mundo para que você pudesse ser um profeta, um portador da mensagem dele. Mas olha o que Jeremias vai falar. Eu respondi. Aqui é uma lamentação.
Senhor Deus, não sei falar, sou uma criança. Diante dessa desculpa, o Senhor vai falar para Jeremias. O Senhor me respondeu: não digas, sou uma criança, pois a quantos eu te enviar, irás. E tudo que eu te mandar dizer, dirás. Não tenha medo deles, pois estou contigo para defender-te, o oráculo do Senhor. O Senhor estendeu a mão e tocou-me a boca e disse: eu ponho minhas palavras na tua boca. Então, Jeremias, ele também vai resistir ao chamado. E por que Jeremias vai resistir ao chamado? Por causa da imaturidade. Então, ele vai dizer para o Senhor: eu não sei falar, sou ainda uma criança. Ou seja, eu não tenho maturidade para exercer o chamado profético que o Senhor tem para mim. Muitos pregadores também paralisam nesta realidade, dizendo: eu não sei falar, eu não tenho capacidade, eu não tenho conhecimento. Muitas vezes nós nos colocamos como Jeremias e também permitimos que o inimigo de Deus aflore os seus desejos em nossos sentimentos, para que nós não preguemos a palavra de Deus. Então, a maturidade, ela não é questão de idade. Você vai ver pessoas que têm 30 anos de ministério, mas não têm coragem de pegar o microfone e fazer uma pregação. Embora elas possam até ter muito mais conhecimento, mais formação, ainda assim elas continuam caladas, enquanto elas poderiam estar anunciando corajosamente a palavra de Deus. O que falta a essas pessoas? Maturidade. A maturidade, ela vem por qual meio? A maturidade na pregação, ela vem pela formação. Então, todo pregador, ele precisa buscar formação. Grava isso, anota essa frase aí. O pregador que não se forma, ele se deforma. Deforma a si mesmo e também a comunidade. Então, todo pregador, ele precisa buscar o conhecimento. É isso que o Senhor está falando para Jeremias. Eu sei que você é uma criança, mas eu ponho na tua boca as minhas palavras. E como é que Deus vai colocar na sua boca a palavra dele? Ele vai colocar assim, através da experiência do batismo no Espírito Santo. Ele vai colocar assim, através da sua vida de oração pessoal. Mas ele também vai colocar através de outros pregadores, outros formadores. Ele vai colocar também através dos livros espirituais. Ele vai colocar também através de alguns cursos específicos de oratória. Então, para você crescer no ministério de pregação, você precisa buscar uma formação integral, contínua. Por quê? Porque a formação, ela me leva a 3 coisas. Primeiro, a formação produz em mim convicção. Então, quanto mais formado eu estou, mais convicto eu sou da palavra de Deus que eu prego. Segundo, a formação, ela me leva à santificação. Então, quando eu começo a buscar um conhecimento da palavra de Deus, um conhecimento espiritual, eu começo a desejar viver conforme a palavra que eu prego. Então, quanto mais você buscar esse conhecimento, maior vai ser a sede de você se santificar, buscar santificação. E um terceiro elemento é que a formação
nos leva a um conhecimento progressivo. Então, quanto mais você conhece, mais você vai querer conhecer. Deus coloca essa sede de conhecimento no pregador. Como é maravilhoso quando você começa a se formar, a aprender coisas novas, você começa a se encantar com o conhecimento da palavra do Senhor. O que é produzido no seu coração? Desejo de buscar mais conhecimento. Então, o que o inimigo faz para calar você no ministério de pregação? Ele arranca você da formação. Muitos pregadores querem pregar, mas não querem se formar. Muitos querem estar nas escalas, muitos querem estar ministrando a pregação, mas tem preguiça de ler, tem preguiça de estudar, tem preguiça de se formar, não investe tempo na formação, não busca cursos, não participa das formações de outros ministérios, e o diabo vai trabalhando na sua vida através da ignorância. Então você quer falar, mas você não sabe o que falar, porque você não busca um conhecimento. E você vai dando desculpas para Deus diante do seu chamado, como Jeremias. Eu não cresci na fé, Senhor. Eu ainda sou uma criança. Então, o pregador na comunidade, ele é aquele que tem que ter esse desejo de buscar a formação. Você não pode limitar a sua formação apenas à formação do Ministério Pedro, mas você precisa buscar outras fontes, participar das formações dos outros ministérios, buscar a formação na casa de oração, buscar a formação através dos cursos que estão sendo oferecidos e buscar o conhecimento na leitura. Nós temos muitos livros que são impactantes para que você possa crescer na sua formação espiritual. Em uma outra formação, vou estar falando aqui de alguns livros para pregadores, para você crescer nessa maturidade espiritual. Um terceiro personagem que nós vamos meditar ainda, continuando a nossa reflexão, é Isaías. Convido você a pegar Isaías, capítulo 1. Isaías está fácil de encontrar aí, é só você voltar um livro. Isaías, capítulo 1. Perdão, Isaías, capítulo 6. Isaías 6. E nós vamos Rodrigo, no versículo 5. Isaías 6, 5. Só lembrando, enquanto o pessoal procura, se você de repente que está aí com a gente na live, se você tiver alguma experiência, alguma dúvida, né? Só reforçando que tem gente que entra na live depois, alguma experiência que você já teve no seu ministério de pregador, alguma dúvida, alguma coisa que você já passou, pode deixar aí nos comentários, partilha com a gente aí que a gente vai estar conversando logo no finalzinho, certo, Rodrigo? Certinho. Vamos lá, então. Isaías 6, versículo 5. Exclamei, então, ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros. Vivo entre um povo de lábios impuros. E, no entanto, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aqui nós vamos ver uma terceira arma que o demônio tem para calar um pregador, que é o pecado. Então, Isaías, diante do chamado, ele vai confrontar com o seu pecado. Deus chama ele para ser profeta e ele vai dizer, eu não posso pregar, porque eu sou um homem de lábios impuros. O pecado, ele tem matado o ministério de muitos pregadores. O pregador, ele deve buscar uma santificação diária. O pregador deve lutar para viver aquilo que ele prega. Eu não estou dizendo que o pregador precisa ser perfeito,
Porque quando nós somos pregadores, todos nós nos sentimos hipócritas. Porque nunca você vai estar vivendo com 100% a palavra que você prega. Mas você deve ter o comprometimento de ser o primeiro a colocar em prática aquilo que você prega. Porque o primeiro ouvido que escuta a palavra que sai da minha boca é o meu ouvido. Então, para a primeira pessoa que eu prego é para mim mesmo. Então, quando Deus me chama a partilhar uma palavra, Ele não quer apenas a conversão dos outros, mas primeiro Ele quer a minha conversão. Então, eu sou chamado a buscar uma conversão. E o inimigo de Deus, sabendo disso, ele vai fazer aflorar em nós paixões desordenadas. Porque ele sabe que quando você peca, você se enfraquece, você não quer pregar, você não quer falar, você corre do ministério. Então, o pregador é aquele que precisa buscar uma santificação diária. E como que eu busco uma santificação diária? Primeiro passo, confessando os seus pecados. O que Isaías vai falar para Deus? Eu sou um homem de lábios impuros. Ele confessou o seu pecado. Então, no momento que a gente faz a experiência dessa profunda confissão dos nossos pecados, nós temos perdão, nós temos salvação. Todo pregador precisa fazer isso. Antes de você pregar, confesse o teu pecado. Porque o teu pecado pode ser o bloqueio para que a unção possa te usar. Então você precisa constantemente estar com o coração contrito e humilhado, buscando uma conversão diária. Há áreas na sua vida que muitas vezes você vai pregar que ainda você não consegue viver. E é nessas áreas que você precisa se empenhar para buscar maior santificação, para dar glória ao Senhor. Olha que lindo o que o texto fala comigo aí no versículo 6. Um dos serafins voou para mim segurando com uma tenaz uma brasa tirada do altar e com ela tocou os meus lábios, dizendo: agora que isso tocou os meus lábios, tua culpa está sendo tirada e o teu pecado perdoado. Então, se você fazer essa experiência de contrição, o teu pecado será perdoado. Por que o anjo tocou os lábios impuros de Isaías? Porque ele confessou que ele tinha os lábios impuros. Então, confesse o teu pecado. Não deixe o inimigo de Deus trabalhar nessa brecha para calar você diante do ministério. Existem muitos pregadores que hoje estão calados porque deixaram-se vencer pelo pecado. Você pecou? Em nome de Jesus, se arrependa agora, se levanta agora e fala para o Senhor: eu não vou parar, o diabo não vai me calar e eu vou anunciar a palavra de Deus. E para encerrar, eu quero falar de um quarto personagem que é Zacarias. Nós vamos aí em Lucas, capítulo 1. Convido você a pegar Lucas 1, versículo 18. Lucas 1, 18. Lucas 1, 18. Para você que entrou agora, nós estamos falando sobre os personagens que tentaram se calar diante do chamado da pregação. Falamos de Moisés, falamos de Jeremias, falamos de Isaías e agora estamos falando de Zacarias. Lucas 1, 18. Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza disso? Estou velho e minha esposa já tem uma idade avançada. O anjo respondeu-lhe: eu sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Eu fui enviado para falar contigo e anunciar-lhe esta boa nova. E agora
ficarás mudo, sem poder falar, até o dia que estas coisas acontecerem, já que não acreditastes em minhas palavras, que se cumprirão no tempo certo. Então nós vamos ver Zacarias tendo uma profunda revelação. A sua esposa Isabel, ela vai ficar grávida. E ela era estéril, mas ela vai ficar grávida, porque Deus veio visitar, a oração dele foi ouvida. E Isaías, ele vai cair na incredulidade. Ele não vai crer que para Deus nada é impossível. E ele vai ficar com medo. Muitos pregadores, diante do seu chamado, estão mudos como Zacarias, porque estão incrédulos diante do chamado que Deus tem para a sua vida. O medo nos cala, o medo nos paralisa, o medo bloqueia a ação do Espírito Santo de Deus. Então, o inimigo de Deus, ele quer que os seus medos sejam aflorados para que você não pregue a palavra de Deus. Pensa um pouquinho aí, pregador. Quantas vezes você falou não para Deus porque você ficou com medo de pregar? E por que você ficou com medo? Porque você se tornou incrédulo. Você não acreditou na obra que Deus era capaz de fazer com as suas fraquezas. E é na sua fraqueza que se manifesta o poder de Deus. Então, Zacarias, ele vai se tornar mudo. Muitos pregadores estão mudos como Zacarias. Como vencer essa mudez? Como vencer o medo de pregar? Através da fé. A incredulidade se vence com a confiança. E o que é essa confiança? É não contar com as suas forças, mas é contar com o poder de Deus. Em 1 Coríntios 2, de 1 a 4, São Paulo, depois da pregação de Atenas, ele estava com muito medo. Ele vai escrever isso. Eu estive dentre vós com medo e com tremor. Mas ele vai falar, a minha pregação ela não se apoiava na persuasão da sabedoria, mas eram, na verdade, uma demonstração do poder do Espírito Santo, para que as pessoas fossem convencidas, não pela eloquência de sua sabedoria, mas pelo poder de Deus que vem por meio da fé. Então, se você tem medo de pregar, você precisa desenvolver essa confiança em Deus, agir pela fé, colocar a sua fé em prática, crendo que para Deus nada é impossível. Quando você abrir a boca, Deus vai liberar a unção do Espírito e todas as situações em sua volta vão ser transformadas para a glória de Deus. Na minha primeira pregação, eu não estava escalado para pregar no grupo Jovem Cristo, que é o grupo de jovens principal da cidade de Itajubá. E na sexta-feira um pregador ficou doente e ligaram para vários pregadores e todo mundo deu desculpa. Tinham pessoas de 10 anos, 5 anos, 2 anos, e eu tinha 3 meses de comunidade. Não tinha mais ninguém para chamar. Falaram, vamos chamar o Rodrigo, louco, batizado do Espírito Santo, retardado. E aí, quando veio, me chamaram por uma ligação, ligaram lá em casa, sábado, na sexta à noite, a pregação era no sábado. De repente, eu atendi o telefone e falaram assim, ô Rodrigo, foi o Gustavo de Itajubá que me ligou, falou, Rodrigo, tem como você pregar no Jovem Cristo? Na hora, eu fiquei com muito medo. Eu já ia falar para ele, não. Talvez ali o meu ministério poderia ser calado. O demônio poderia colocar esse medo e deixar ele no meu coração. Mas com um ouvido eu ouvi o Gustavo, com o outro ouvido o Espírito Santo falou para mim uma frase que eu li num livro do Felipe Aquino.
O jovem não foi feito para o prazer. O jovem foi feito para o desafio. E eu, ouvindo aquela voz do Espírito Santo, falei para o Gustavo, sem ter nenhum recurso, nenhuma força, eu falei para ele, eu vou pregar. E eu dei aquele sim, e eu passei uma noite muito difícil, de muito medo, mas a pregação aconteceu e ela foi muito impactante, porque eu não tinha nenhum recurso a não ser confiar no poder de Deus. Hoje, depois de 10 anos, eu olho quais são as minhas pregações mais fracassadas. É a pregação que eu confiei nas minhas capacidades e deixei de buscar o poder de Deus. Então, você que está começando aí, vença o medo pela fé. Você que já é mais velho, que falou muitos nãos, hoje, em nome de Jesus, não deixa o demônio mais agir nessa área da tua vida e dá um sim para o Senhor e fala para Ele, aonde mandar eu irei proclamar a tua palavra. Então, pregador, é tempo de anunciar a palavra de Deus corajosamente. Eu quero convidar você a fechar um pouco os teus olhos agora. Nós vamos orar por cura e libertação. Eu vou começar a oração aqui e o Michel vai continuar a oração. E eu quero pedir agora que aquilo que nós lemos no texto inicial, que um homem possesso, mudo, foi apresentado a Jesus. E Jesus tocou nele e ele começou a falar. Que isso aconteça, eu quero apresentar você agora, você que está nessa live, ao Senhor Jesus. E eu quero pedir que toda brecha que o inimigo de Deus tem usado para te calar agora caia por terra. E a sua língua vai desenrolar. E você vai começar a louvar, você vai começar a glorificar o Senhor. E você vai começar agora a anunciar a palavra de Deus corajosamente, em nome do Senhor Jesus. Comece a pedir agora, vem Espírito Santo de Deus, vem sobre o meu coração, vem sobre a minha vida, vem me curar desse medo, vem me curar dessa baixa autoestima, vem me curar dessa imaturidade, vem me libertar dos meus pecados. Aquilo que tocou o teu coração nessa pregação, vai apresentando agora ao Senhor. Nós precisamos agora nos levantar nesse ministério profético. É um combate espiritual, mas em nome de Jesus nós vamos vencer. Vamos clamar ao Senhor. Continua a oração para mim, Michel. Derrama teu espírito, Senhor. Rodrigo, enquanto você falava, vinha em meu coração uma pessoa que, enquanto ouvia a pregação, passava um filme em sua cabeça de tantos nãos que disse, de tanto que se sentiu inferior, de tanto medo. E esse filme passava na cabeça dessa pessoa, desse nosso irmão que está aí com a gente na live. Mas Deus está falando para você, meu irmão, que a partir de hoje, Deus está te dando uma nova unção. Né? O que passou, passou. Hoje Ele está te dando uma nova unção e você vai anunciar o nome de Jesus para muitas pessoas. Muitas pessoas serão tocadas pela tua palavra. Muitas pessoas serão tocadas pela tua pregação. Então você que estava aí refletindo, você que estava no momento da pregação, agora da oração, pensando em sua vida, pensando tantas coisas, Jesus hoje está te dando uma nova unção. Tome posse disso para a tua vida. Você que está nos assistindo, você sabe que é você. Derrama, Senhor, o teu Espírito Santo. Nós te pedimos, Senhor, cura, Senhor, tantas pessoas, tantos irmãos, Senhor, que têm traumas, que têm dificuldades, Senhor, e por aí, Senhor, deixam-se vencer, então não anunciam mais a tua palavra por conta de uma situação difícil que passou, Senhor. Derrama, Senhor, o teu Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem curar o teu povo. Vem renovar. Vem nos dar uma nova unção. Porque é tempo de anunciar corajosamente a palavra de Deus. Nesses tempos tão difíceis, Senhor. O mundo precisa ouvir a tua voz.
e os pregadores precisam, Senhor, anunciar a tua palavra. Derrama o teu Espírito, derrama a tua graça. Você que está em casa, reze conosco. Peça para que o Espírito Santo seja derramado sobre o seu coração e te dê uma nova unção, te dê uma nova força, e que de repente você estava desanimado, abatido no ministério de pregação. Hoje você está tomando posse disso, porque o Senhor está te dando uma nova força, uma nova unção. Vem sobre nós, Espírito Santo, nós te pedimos. Vem tocar todo o nosso ser, vem tocar toda a nossa vida. Vem nos ungir, vem nos capacitar. Você que de repente está pensando, eu não sou capaz, eu não sou digno. Hoje o Senhor está te capacitando. O Senhor também está colocando palavras em sua boca. E você vai anunciar a palavra de Deus. E você vai anunciar o Evangelho. Sim, você é escolhido por Deus. Você é escolhido por Deus e você vai ser usado por Ele. Porque hoje Ele está te dando uma nova unção. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós. Dá-nos uma nova unção. Cura nossos medos, cura nossos traumas. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. E nos dá coragem, nos dá ousadia para anunciar a Tua palavra. É isso que te pedimos, Senhor. É isso que clamamos a Ti. Vem, Espírito Santo de Deus. Você que está na sua casa, peça o Espírito Santo com toda a força. Peça o Espírito Santo para que ele te venha te dar uma nova unção, para que você possa anunciar a palavra de Deus corajosamente. E que caia por terra agora tudo aquilo que possa te atrapalhar, todo medo que possa te atrapalhar, todo o sentimento de inferioridade que está te atrapalhando, que caia por terra, toda a insegurança, e você vai anunciar a palavra de Deus, porque você é chamado para isso. Assim como esses personagens que o Rodrigo citou aqui foram chamados por Deus, você também é chamado por Deus e Ele espera o seu sim. Vem, Espírito Santo. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, nós te glorificamos pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor nos ensinou, por tantas pessoas que o Senhor tocou nessa noite, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito e por nos dar um novo ardor, Senhor, um novo desejo de anunciar através da pregação. Bendito seja o Teu nome, nós te louvamos, te glorificamos. Bendito seja, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Obrigado. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Nós estamos aqui, Rodrigo, falta 5 minutos aqui, até o Instagram derrubar nós aqui, né? Porque é 1 hora. Mas eu quero mandar aí um alô, um abraço para você, né? O Rogério colocou aqui: o que vos é dito na escuridão, dizei-o às claras. O que vos é dito ao ouvido, publicai-o de cima dos telhados. Está aí a palavra de Deus para nós, né? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E a Simone colocou: não tenhas medo. Não tenhas medo. Você que de repente está com medo aí de pregar ainda, né? Não tenhas medo. E realmente, passa um filme, né, na cabeça de tantas pessoas, né, Rodrigo? Enquanto você falava, eu pensava aqui também quantas situações, né? Quanta coisa que a gente já viveu, quantos chamados, quantos nãos, né? E hoje o Senhor quer realmente reerguer e nos dar uma nova unção. Mais uma vez eu agradeço você que esteve conosco, né? A gente já vai se despedindo aqui para não correr o risco da gente ficar na mão aqui, né, pelo Instagram. Rodrigo, você quer dizer mais alguma coisa? Quero convidar você a compartilhar essa live, marcar alguma pessoa aí, pregador. Eu creio que essa palavra, Luísa, eu creio que essa palavra, essa é pregadora. Eu creio que essa palavra tocou no coração de muitas pessoas. Na próxima quarta-feira, vamos fazer um segundo round aí da formação para pregadores. Se você conhece um pregador, convida ele para participar conosco e nós vamos crescer juntos no conhecimento do Senhor. Então é muito importante que você compartilhe, que você curta a pregação, que você fale para as pessoas, porque nós vamos aí crescer nesse conhecimento. Vamos estar convidando também outros pregadores da diocese para poder passar essa formação. Então vai ser um momento para a gente crescer na fé em nome do Senhor Jesus.
Amém, amém. Para quem tá assistindo aí, ó, essa aqui é minha filha. Vem cá, Luiz. Tá dando tchau, ela gosta de aparecer também, ó. Pessoal, então é isso, né? A gente vai encerrando por aqui. Agradeço mais uma vez você que esteve conosco aí, rezando conosco, como o Rodrigo disse. Não perca as próximas, né? Para que você possa se aprofundar mais, né? E Deus tem muito para falar no nosso coração, como o Rodrigo falou, Deus falou muito e com certeza Ele tem muito para falar ainda ao seu coração, beleza? Lembrando que eu vou deixar essa live salva, né? Então, de repente você quiser indicar para alguém, você pode indicar dizendo que está no feed aí do nosso perfil da comunidade Betânia, tá bom? Um grande abraço para você, fique com Deus, tá? Deus abençoe. Realmente você é chamado por Deus para anunciar a palavra dele, que o Espírito Santo te unge, te capacite para que muitas pessoas sejam tocadas pela palavra de Deus através aí do seu ministério. Um grande abraço, fique com Deus e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Fogo!